Senhoras e senhores, esse aqui é um projeto de um carregador por indução. Bom, no projeto de carregador por indução, de você transferir energia através da variação do campo magnético na bobina, você deve levar em consideração a indutância dessa bobina, ou seja, se ela é de A, o diâmetro, as bitolas dos fios, quantos fios você vai utilizar, a frequência com que a fonte vai acionar, né, para você conseguir a transferência de energia na frequência que você quer. Bom, aqui eu tenho essa espiralzinha aqui, essa bobina, e vai aqui no terminal desse osciladorzinho, que é um oscilador já pronto, 555. Ele está aqui para oscilar numa frequência de 200 kHz. Vai aqui no negativo e positivo. Deixei essas ponteiras aqui para a gente ver o sinal no osciloscópio. Eu vou ligar aqui. Vou pegar o meu primeiro indutorzinho, colocar ele aqui dentro. Você vê que já vai ligando. O que é esse material? Esse material, ele é um indutor com um LEDzinho soldado em cima. Esse é o material. Uma outra coisa interessante que a gente pode observar é que ele aproveita melhor a energia quando a bobina ela está nesse sentido, a bobina de cada um desses indutores aqui. Se ela tivesse deitada, já que ela tem uma perda, mas quando ela está assim atravessada, o campo cruza bem nas bobinazinhas e elas acendem com maior potência. Bom, basicamente o que acontece? O seu celular, ou qualquer máquina que você vai carregar por indução, ele tem uma espira dessa, né? Uma bobina dessa, não espira não. E ele tem uma bobina interna. Você tem uma espira no carregador e uma bobina interna no seu celular. Você tem um oscilador, que vai fazer um controle de carga. E essa bobina está otimizada para fornecer a fonte dentro de um padrão de tensão na proximidade. Então você tem que encostar o celular ali para ele acionar. Mas o mecanismo é basicamente esse. Como é que eu consigo transferir energia aqui pelo ar? O campo ele cresce, decresce muito rapidamente, 2.000 vezes por segundo, né? Desculpa, 200.000 vezes por segundo. E isso induz, na segunda bobina aqui, como ela tem um núcleo de entreferro, a indutância dela acaba sendo maior, induz uma tensão que gera uma corrente, e essa corrente que aciona os LEDs, que funcionam geralmente em torno de 1 volt aqui. O circuito todo está operando em 5 volts. Agora vamos ver o sinal. Aqui eu tenho um sinal gerado pela fonte. Se eu mudar aqui a tensão até 3 volts, ainda continua funcionando. A gente vê ali a mudança da frequência e da amplitude. A frequência modifica pouco. Aumentando ali. E aqui a frequência 230 kHz. Esse osciladorzinho aqui pode ser feito, a corrente aqui é baixa, pode ser feito utilizando um 555 na placa comum, desde que você configure ele para essa frequência, ou então uma plaquinha dessa que é muito comum, que é uma placa de sinal de onda quadrada 555, só que aqui o máximo é 100 kHz. Então você tem que adaptar a sua bobina, aqui tem que mudar um pouco o projeto, o diâmetro, para ela funcionar nessa faixa de frequência.